Amém. A paz do Senhor. A todos que estão chegando. Glória a Deus. Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar na sua presença, de estar falando, né, do seu amor, da sua graça, de estar se alimentando da palavra do Senhor. E essa manhã é uma manhã especial que o Senhor reservou para mim e para você. Então, já agradeço a Deus pela tua vida, agradeço a Deus, irmã Lourdes, amém. Já agradeço a Deus pela sua vida, irmã Lourdes, e a de todos os irmãos que já estão entrando, né, para participar comigo dessa lição maravilhosa dos jovens, né, jovens de 0 a 100 anos. Jovens de 0 a 100 anos, glória a Deus, agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão que vai participar conosco dessa lição maravilhosa, não é, nessa manhã. E antes de iniciarmos propriamente a lição, gostaria de fazer uma oração com os irmãos que já estão conosco. Irmão Suélio, amém, a paz do Senhor. Então, gostaria de fazer uma oração com os irmãos, pedindo ao Senhor a sua presença. Eu sei que Ele já está conosco, mas vamos pedir ao Senhor novamente a sua presença, que Ele possa iluminar o nosso entendimento, que nós possamos entender a palavra do Senhor, a vontade do Senhor, o que Ele deseja para as nossas vidas nesse tempo, não é? Porque sempre a palavra do Senhor, ela vem para o tempo necessário, ela vem como água sobre uma terra seca. O Senhor tem ministrado muito água sobre uma terra seca. Então, muitas vezes a nossa vida está como uma terra seca, mas a palavra do Senhor, ela vem como água e vem regando e vem aliviando aquela sequidão da nossa alma. Então vamos fazer uma oração agradecendo ao Senhor por essa oportunidade e pedindo ao Senhor que fique conosco nessa manhã. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido, por esse dia, Pai, pela noite de paz, pelo sono reparador, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos concede, Pai. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada jovem, Pai, que estará comigo nessa manhã, Pai, nesse momento. Quero, Senhor Jesus, também te apresentar, aproveitar e te apresentar, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que gostariam de estar, Senhor, conosco, que gostariam de estar na escola dominical, que gostariam, Senhor, de estar na classe dos jovens, Pai, mas não podem, Senhor, não podem porque a aflição abateu, não podem, Senhor, porque o inimigo foi mais forte, mas, Senhor, nessa manhã, meu Pai, nós intercedemos, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor tem algo novo para nós. Eu creio que o Senhor tem algo novo para muitas vidas, Pai. Para muitos jovens, para a vida de muitos jovens nesse tempo, Senhor. Quero já te agradecer, Senhor, e te pedir, Pai, fica conosco, fica conosco, fica conosco. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos ilumina, nos faz compreender a Tua palavra, Senhor. Tu és, Senhor, aquele que faz a revelação acontecer e a tua palavra ser clara para as nossas vidas. Eu te amo, eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nessa manhã, nós estamos com a lição de número 10, uma lição muito forte, porque na verdade é sobre as guerras que aconteceram. Na verdade, o livro de Josué, ele, até o capítulo 12, ele parece que se você torcer assim, só sai sangue, porque é muita guerra. Mas foi justamente a missão que o Senhor deu para Josué. A missão de Moisés foi apacentar, a missão de Moisés foi liderar, a missão de Moisés foi passar com o povo no deserto, enquanto o Senhor trabalhava na vida daquele povo. Agora, a missão de Josué foi conquistar, a missão de Josué foi tomar posse da terra. E aí eu já começo te fazendo uma pergunta. Quais são as promessas que o Senhor te fez? Você tem promessa?
Ah, Rebeca, eu estou há 20 anos na igreja e o Senhor nunca falou comigo, eu não tenho promessa. Eu acho bem difícil, porque quando nós estamos na casa do Senhor, quando nós estamos participando das bênçãos do Senhor, Ele logo nos dá promessas. E muitas vezes essas promessas são impossíveis aos nossos olhos. São não só difíceis, mas impossíveis aos nossos olhos. Até que o Senhor venha, aleluia, e transforme a nossa vida. E aquilo que era impossível começa a se tornar possível. Aquilo que era impossível começa a ter uma nova visão, uma nova realidade. Então, o livro de Josué é justamente dentro dessa perspectiva. Havia uma terra prometida, havia um lugar prometido, havia uma promessa de Deus em relação a uma terra que manava leite e mel. Quer dizer, uma terra que manava leite e mel era muito diferente da terra do Egito. Era muito diferente da realidade do povo de Israel. Era muito diferente daquele povo que o Senhor tirou do Egito. Mas o Senhor fez uma promessa e disse: eu vou levar vocês a uma terra boa, a uma terra que manda leite e mel. E quantas vezes o Senhor não faz uma promessa assim? Quantas vezes o Senhor não diz: Rebeca, olha, eu vou te levar a tal lugar. Rebeca, eu vou fazer isso e isso e isso na tua vida. Tão somente espera, tão somente busca, tão somente tem um posicionamento, tão somente fica na posição que eu quero que você esteja. Aleluia! Para que alcance a promessa. Então o livro de Josué é justamente esse livro que vai mostrar que a promessa o Senhor tinha feito. O povo de Israel já tinha passado pelo deserto, agora estava na terra prometida. Ah, mas então por que o Senhor não deu logo a terra? E aí eu já comentei em uma outra aula, porque o Senhor conhece bem o nosso coração. O Senhor conhece bem o nosso coração. E se Ele nos der a promessa que Ele nos fez, quem sabe nós pegamos a promessa, pegamos o presente, pegamos aquilo. Ah, eu cheguei na boa terra, pronto, agora eu não quero mais nem saber. Agora eu não preciso mais buscar a Deus. Agora eu não preciso mais orar, agora eu não preciso mais fazer nada. Não. Assim como no livro de Josué nós vamos aprender que mesmo estando na terra da promessa, a presença de Deus era vital. Mesmo estando na terra da promessa, assim como no deserto, a presença de Deus era mais do que a promessa. E a presença de Deus é que deu vitória ao povo de Israel. A presença de Deus, aleluia, é que nos dá vitória hoje nas nossas vidas. Então, o tema da nossa lição é as lutas dos hebreus no tempo da conquista. E aí nós já caminhamos por algumas lições e alguns episódios dessas lutas. O que aconteceu com Israel, com o líder Josué, nesse período de conquista, de luta na boa terra. Já estava na boa terra, o maná já tinha cessado, a terra já estava produzindo o seu fruto. Agora a terra já estava na terra abençoada, mas ainda precisava lutar. Ainda precisava lutar e ser um instrumento de justiça. E nessa manhã, instrumento de justiça, o Senhor me fez lembrar dessa palavra. Muitas vezes o Senhor nos faz instrumentos de justiça. O que é isso, Rebeca? Muitas vezes o Senhor nos coloca em um lugar para exercer naquele lugar a justiça de Deus, o juízo de Deus. Ah, Rebeca, que palavra forte. Mas olha para o livro de Josué. Você vai ver que de fato o Senhor exerceu o juízo por meio de Israel naquela terra. Porque a iniquidade dos homens era tanta que o Senhor não aguentou mais. Então ele usou Israel como um instrumento de justiça. E muitas vezes o Senhor faz dessa mesma forma. O Senhor nos usa como instrumento de justiça. E muitas vezes não é instrumento de justiça só para guerras e para derrota, como foi no livro de Josué.
Às vezes o instrumento de justiça é para mostrar a justiça de Deus a alguém que está próximo a nós e que o Senhor já trabalhou em nossa vida e já há em nossa vida uma justiça de Deus. E o nosso irmão que está ao nosso lado ainda não tem essa mesma justiça. E aí o Senhor nos usa como instrumento para edificar no nosso irmão a justiça de Deus, para edificar no nosso irmão aquilo que agrada a Deus e que nós já descobrimos e que o Senhor já nos fez ver que agrada a Ele também. Então, essa lição muito forte que fala sobre, mostra outras lutas de Israel, mas também mostrando de um modo geral até aqui no livro, que aí é justamente o capítulo 11, o capítulo 10, 11 e 12 de Josué. E aí fazendo também um resumo de como foi até aqui. Então o texto do dia está no Salmo 44, verso 3, que diz assim: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a sua destra, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste nele. Né? Então, te agradaste deles. Então eu já tiro uma lição aqui. Onde está o segredo das nossas vitórias? Onde está o segredo de sermos vitoriosos? Onde está o segredo das nossas lutas? Aleluia, de termos vitória nas nossas lutas. Eu te digo qual é o segredo. Está nesse verso 3. Porquanto te agradaste deles. O segredo é agradar ao Senhor. Se você agrada ao Senhor, Rebeca, como eu vou saber? Como eu vou agradar ao Senhor? Ora, como nós sabemos? Como nós temos a comunicação com Deus? De que forma? Em oração. Senhor, como te agradar? Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo ser para te agradar? E Ele vai te responder e Ele vai falar com você. Aleluia. Então o texto do dia já traz uma lição para nós. Quando o Senhor fala, quando na palavra fala, porquanto te agradaste deles. Se o Senhor se agrada de nós, assim como se agradou de Israel naquele tempo, o Senhor vai nos dar vitória. A síntese diz: é Deus quem nos concede a vitória. É Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Aleluia, aleluia. E aí você pode pensar, meu Deus, há tantos inimigos. Há tantos inimigos da minha vida com Deus, da minha fé. Há tantos inimigos que não me deixam orar. Há tantos inimigos que não me deixam louvar. Há tantos inimigos que eu não consigo fazer um devocional. Eu não consigo sentir a presença de Deus. E aí você pode saber que são inimigos, mas nada pode com o teu Deus. Aleluia. E os teus inimigos nessa manhã serão novamente colocados no chão, porque o teu Deus é maior do que os teus inimigos. E inimigos, como nós já vimos lá em Efésios 6, não é carne nem sangue, não é o meu irmão, não é a pessoa que está, mas é no campo invisível. Porque nós nascemos, nós agora vemos com olhos espirituais. Nós recebemos a vida de Deus em nossa vida. E agora não mais nós olhamos só aquilo que é visível, só aquilo que podemos ver, mas aquilo que é invisível. E o livro de Josué, eu estava meditando e mostra muito claro isso. Porque o livro de Josué mostra as guerras na carne e sangue mesmo. O livro de Josué mostra as guerras, realmente algo que Deus mandou fazer, guerra, carne e sangue. Mas hoje, nas nossas vidas, não é mais como naquele tempo de Josué. As nossas lutas agora são espirituais. As nossas lutas agora são no campo espiritual. Então, o objetivo da lição, 3 objetivos: explicar como foi a conquista dos reinos do sul e os milagres, expor como foi a conquista dos reinos do norte e conscientizar
sobre conscientizar de que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus. Então, sempre trazendo à tona, eu sempre vou trazer à tona que não foi na força humana. Até o comentarista vai dizer aqui que a espada que os israelitas utilizaram, a espada, tinha em média mais ou menos 23 a 30 centímetros, contra um exército bélico. O exército de Canaã, os homens eram fortemente armados, né? E Deus deu vitória ao povo de Israel com ferramentas, instrumentos, até adiantando, diz aqui, ó, o segredo da vitória deles era o Senhor, e as nações sabiam disso. Porque olha só, é bom lembrar que Israel usava lanças, usavam arcos, usavam fundas, usavam dardos, mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Quer dizer, eram instrumentos, armas bem simples comparado às armas dos inimigos de Israel. A espada, 23 a 30 centímetros, é realmente algo que nós podemos ver que é impossível. Mas o que é impossível para o teu Deus? O que é impossível para o Senhor? Olha, pensa comigo, o que é impossível? Se Deus me fez uma promessa, o que é impossível para Deus de que não seja realizada essa promessa? E aí eu posso te dizer o que pode ser um atrapalho contra essa promessa. E o atrapalho é justamente o que nós lemos aqui, quando não agradamos a Deus, quando pecamos, quando não estamos na posição que o Senhor nos colocou. Isso pode ser um empecilho, mas nada mais pode impedir a promessa de Deus na minha vida e na tua vida. Aleluia! O texto bíblico está em Josué capítulo 10, versículos 6 ao 11, e no capítulo 12, e o versículo 12 e o 14. Diz assim: enviaram, pois, se você tem a lição, acompanhe com a lição. Se você não tem a lição, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo esse texto. É o texto da nossa lição, o texto base, que nós vamos caminhar sobre ele. Então, está aqui em Josué, no capítulo 10, o versículo 6 ao 8 e o versículo 12 ao 14. Diz assim: enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temais, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem mesmo depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então, esse texto, a nossa lição, começa sobre os reinos do sul, como se deu, como aconteceu. Na lição passada, nós vemos a respeito dos gibeonitas. Eles enganam Josué, Josué então faz uma aliança. E aí no capítulo 10, Gibeão, essa região, é sitiada por alguns reis que não aceitaram
ou mesmo se enfureceram por essa aliança de Israel com os gibeonitas, com os homens, os valentes de Gibeão. Então, eles se organizam para atacar Gibeão. E logo os homens de Gibeão vai a Josué, está no capítulo 10 de Josué, vai a Josué e justamente pede a ele 5 reis dos amorreus que justamente se reuniram. E aí a lição vai dizer, os inimigos do sul foram justamente esses reis, esses 5 reis que se levantaram contra Gibeão. E aí os homens de Gibeão vão a Josué e diz: olha, fica conosco, guerreia conosco. Esses reinos vêm sobre nós e nós temos agora uma aliança. Então, até o comentarista vai falar que justamente muitas vezes nós esquecemos das alianças ou não damos o devido valor às alianças que nós fazemos na vida, mas essas alianças, todas as alianças que nós fazemos, os compromissos que nós fazemos na nossa vida, se for diante de Deus, ele tem um valor imenso, né? E agora, na nova vida, né, que nós temos em Deus, nós temos uma aliança. Então tudo o que fazemos, nós fazemos diante de Deus, né? E Deus justamente dá esse devido valor às alianças que nós fazemos. Então, em Josué capítulo 10, os homens de Gideão vão a Josué e diz: ó, guerreia conosco, vem conosco, guerreia conosco, ajuda-nos. E aí Josué, como tendo feito essa aliança, vai junto com os seus guerreiros, com os seus valentes, vai à guerra contra esses reis que se levantaram contra Gibeão, contra a nação de Gibeão. Então, no capítulo 10 e o versículo 8 é muito interessante, porque diz assim: e o Senhor disse a Josué: não os temais, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. Então, esse versículo, ele mostra que Josué fez o que ele não fez, e que nós já estudamos isso nas lições passadas, de se encontrar com o Senhor. Como o Senhor fala conosco, como o Senhor falou com Josué, e aí já trazendo para as nossas vidas hoje uma aplicação, como o Senhor fala conosco. Se no versículo diz: e o Senhor disse a Josué, como é que o Senhor normalmente fala conosco? No capítulo, nós já passamos por esse capítulo, mas só para relembrar, no capítulo 5 e o versículo 13, em Josué, diz que Josué ele saiu à parte e ficou a sós. E um homem valente se apresentou a Josué. Um homem valente, um homem com armaduras, se apresentou a Josué. E disse a Josué: venham agora como príncipe do exército do Senhor. E Josué se prostrou diante daquele valente, diante daquele homem. E disse o príncipe do exército do Senhor: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Depois acontecem outras situações no livro, que Josué não se achega, não se retira. Mas aqui no capítulo 10 eu já consigo ver novamente Josué se apartando, ou Josué ficando a sós, ou Josué estando com os ouvidos atentos ao que Deus queria que ele fizesse, ou a voz de Deus. E aí o Senhor fala com ele. E trazendo uma aplicação em oração, nós sabemos o direcionamento de Deus. Em oração, nós sabemos o que Deus quer que nós façamos. Em oração, nós recebemos a direção de Deus, como vencer aquele inimigo que está sendo tão forte contra nós. E aí você pode entender qual é o teu inimigo. Eu tenho os meus inimigos, você tem os seus inimigos. E você pode entender como Deus, qual a estratégia de Deus em relação aos teus inimigos, em oração. E esse versículo deixa claro: o Senhor disse a Josué. Como o Senhor disse a Josué?
Como o Senhor falou a Josué, com certeza Josué ficou a sós, com certeza Josué teve um encontro com Deus antes da guerra, antes de ir contra os inimigos, antes de ir lutar em Gibeão. Ele teve um encontro com Deus novamente e o Senhor falou para Josué: não temas. Olha, quando o Senhor nos anima, podemos ir para a guerra, podemos ir seguro, podemos ir, aleluia, seguros, porque o Senhor já está na frente. Então o versículo diz: não temas, porque os tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti. E aí Josué, por toda a noite, junto com os guerreiros, eles subiram a Gilgal. Gilgal ficava mais à frente do que a cidade de Ai, ficava mais distante. Foi toda a noite de viagem, né, em marcha, até chegar àquele lugar por nome de Gibeão. E Josué veio sobre toda a noite subindo, e no versículo, e aí começa a guerra, a luta, e no versículo 11 vai dizer que o Senhor lançou sobre eles os inimigos. Olha só, novamente trazendo a memória, não é a nossa força, mas é na força do Senhor. O Israel, junto com Josué, estava em guerra, lutando. Mas no versículo 11 diz: o Senhor lançou sobre os inimigos de Israel e de Gibeão do céu grandes pedras, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras da saraiva que caíram do céu, do que os filhos de Israel mataram à espada. Aleluia! Aleluia, eu posso ficar satisfeita, feliz com isso. E você também, meu irmão, meu jovem, menina, menino do céu, jovem de Deus, criança, jovem, adulto, nós podemos ficar felizes com isso. Porque nas nossas lutas, se estiver na direção de Deus, a vitória é ganha. E o Senhor lançou essas pedras, e depois no versículo 14... no versículo 12, Josué fala com o Senhor, e no versículo 13, diz que o sol deteve. Josué pediu: Senhor, para o sol, para a lua, eu quero junto com o exército guerrear aqui e matar e fazer o juízo que o Senhor já determinou para este povo, para os nossos inimigos. E a Bíblia vai dizer que não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aleluia, glória a Deus. Então, esse foi o acontecimento da guerra contra os reis, os inimigos do sul. E o comentarista vai dizer que as notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, os gibeonitas, ao invés de provocarem uma onda de arrependimento nos demais habitantes do sul, fez seus reis empreenderem um ataque à cidade dos gibeonitas, não é? Então, em vez de se arrependerem, o Deus de Israel é forte, o Deus de Israel é guerreiro, não, eu quero também fazer uma aliança com esse Deus, eu quero também fazer uma aliança com o Deus de Israel. Não, se reuniram e foram atacar. E assim acontece com os nossos inimigos. Muitas vezes eles veem que Deus está nos dando vitória, que o Senhor está nos fortalecendo, nos engrandecendo, e em vez de deixarem, não, parece que reúne mais. E aí é quando você diz assim: a luta está travada, não, agora está difícil, agora eu nunca enfrentei uma luta como essa. Saiba, meu irmão, saiba que é justamente porque os inimigos estão vendo a glória de Deus sobre você. Os inimigos estão vendo que Deus é na tua vida. E eles vão realmente se reunir mais para atacar. Mas olha, assim como o Senhor foi, aleluia, na luta que parecia pequena, que em relação a Gibeão, as cidades, os reis que se reuniram, dava muito mais guerreiros do que lá em Ai, que nós estudamos na lição passada. Nas lições passadas.
dava muito mais guerreiros, né? Mas o Senhor, da mesma forma, foi com Israel, tanto lá em Ai, quanto agora nessa realidade muito mais fortificada, muito mais difícil, com os inimigos muito mais valentes e fortalecidos. O Senhor da mesma forma foi com Israel. Então o ponto 2 da lição vai dizer que Deus luta por Israel. Primeiro, Deus animou a Josué. Deus disse para Josué, não temas. E quantas vezes o Senhor diz para cada um de nós, não temas. Depois o Senhor enviou uma tormentosa chuva de granizo sobre os que fugiam, matando milhares. Então mais matou essa chuva de pedras do que mesmo a espada ou as armas de Israel. Aleluia, glória a Deus. E por fim o sol brilhou por quase um dia inteiro, para que o juízo viesse sobre os inimigos de Israel. E o tópico 3 tem um comentário que eu achei bem interessante, que diz assim: as muitas mortes das nações vizinhas não devem escandalizar ninguém. Que Deus sangrento, de muitas guerras, de sangue. Mas olha o que o comentarista fala. Devemos nos escandalizar com o depravado e pecaminoso modo de vida dos cananeus, que por séculos insultaram a santidade de Deus. Então perceba, e como tem a ver com o nosso tempo. A gente pode pensar assim, não, eu estou passando, não, a minha vida é minha, não, o que está acontecendo só pode ser algo mal. Mas olha, o Senhor, Ele vê as ações dos homens. O Senhor conhece o pensamento dos homens. Nós não somos de nós mesmos, nós viemos para a glória de Deus, para manifestar a glória de Deus. Então, se não cumprimos esse propósito e ao invés disso, vivemos para si mesmos, se em vez disso, nós não caminhamos na direção de Deus, há um tempo de juízo. Porque o nosso Deus é santo, o Deus que nos criou é um Deus santo. O Deus que está conosco é um Deus santo. Então naquele tempo, o que aconteceu com aquele... porque tanta matança? Porque as obras daqueles homens subiam diante de Deus como odor. Porque o nosso Deus é santo. Subiam diante de Deus como um fedor. E o juízo de Deus vem, não adianta, de tempo em tempo. E os irmãos podem ver durante a história, de tempo em tempo, há um juízo de Deus, de tempo em tempo vem o juízo de Deus. E eu creio que os espirituais estão entendendo o que eu estou falando. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Então, não devemos nos escandalizar com o juízo de Deus, mas com a vida depravada e pecaminosa. Naquele tempo dos cananeus, hoje em dia da nossa sociedade. E não podemos achar que Deus está aquém disso, que Deus não se importa. Mas o Senhor está olhando, porque as nossas vidas é dele. Foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos formou. Lá em Jeremias diz, antes que saísse do ventre, antes que te formasse na madre. Assim somos todos nós, antes mesmo de vir ao mundo, de nascer, o Senhor já nos conhece. Porque foi Ele que nos deu vida. Foi Ele quem nos formou, é Ele que permite a vida, é Ele que permite acontecer, é Ele que permite o nascimento. Aleluia! Então, Josué, junto com Israel, junto com o povo de Gibeão, os guerreiros, vencem aquela batalha. E aí novos, outros inimigos vão surgindo. No capítulo 10 vai deixar claro, vai mostrar essa guerra, essa luta sequenciada com vários reis, e sempre vitória, e sempre vitória, e sempre vitória.
mas lembrando novamente que dessa vez Gideão não foi logo para a guerra, como mandou os homens lá para Ai, os guerreiros para Ai. Não. Ele ficou com o Senhor, ele ouviu a voz de Deus, o Senhor o animou e aí ele saiu para a guerra. Quantas vezes queremos fazer a vontade de Deus ou queremos fazer o serviço de Deus sem receber dele a orientação, sem receber dele o direcionamento? Isso é muito forte, irmãos, isso é muito forte. Aleluia, aleluia. Então, no capítulo 10 de Josué, vai justamente mostrar esse empreendimento, essas lutas sequenciadas. E aí acontece que no capítulo 11, o versículo 1 vai dizer: sucedeu depois disso, que ouvindo Jabi, rei de Azon já era a parte do norte, né, a parte de Canaã, lá do norte, os reinos do norte. Então eles viram, né, a vitória sobre o sul. Não, vamos agora regimentar, vamos agora o maior exército que nós conseguimos para ir agora contra Israel. Que nação forte é essa? Os nossos deuses são maiores, os nossos deuses vão vencer essa guerra. Aleluia! Mas o Deus de Israel, aleluia, ele nunca foi ídolo. O Deus de Israel, ele nunca compactuou com outros deuses, com outros ídolos. O Deus de Israel é um Deus poderoso e sempre foi em toda a história de Israel. Aleluia, até os nossos dias, que hoje nós somos o povo de Israel. Então, o comentarista vai dizer: se a Confederação Sulista do Sul tinha muita gente, a do Norte reuniu um grupo ainda maior, 300 mil homens de infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra. Então olha o que o Senhor fala para Josué. E novamente nós vemos, Josué fica com Deus, novamente Josué tem um encontro com Deus antes de empreender essa nova luta, essa nova batalha. Josué aqui no capítulo 11, versículo 6 disse: e disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã a esta hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos rajetarás, quer dizer, vocês deixarão mancos os cavalos e vocês queimarão a fogo os seus carros. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, novamente o Senhor animou para a guerra. Novamente o Senhor fortaleceu para a guerra. E é assim que o Senhor faz conosco. Ele nos fortalece para a guerra. E quais são as guerras, Rebeca, que você poderia dizer hoje? Oh, meu Deus, quantas lutas nós vivenciamos dentro de nós nesse tempo. Quantas aflições, e aí você pode saber qual é a tua. Eu sei quais são as minhas aflições, quais são as minhas lutas, e você pode saber quais são as suas. Mas eu quero te dizer nessa manhã, aleluia, que o Senhor dos exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, Ele está com você. Ele está comigo, assim como esteve com Israel durante as suas lutas. E me faz lembrar em Salmos 91, os Salmos 91 que diz assim, Salmos 91 e o verso 7 diz assim: 1000 cairão ao teu lado, quer dizer, na guerra lá, na guerra junto, né, com o povo de Israel, junto com o povo de Gibeão, contra os 5 reis, né, contra aquele exército que veio sobre eles. O Senhor era com Israel e Gibeão. O Senhor era com Israel e Gibeão. E agora
com os reinos do norte, que eram muito mais poderosos. Me faz lembrar exatamente do verso 7 que diz: 1000 cairão ao teu lado. Ora, de fato foi muita gente, mas 10.000 à tua direita. Mas tu, Israel, não serás atingido. Pode vir luta de um lado e aí você vencer, mas aí pode vir mais do outro lado e você vai continuar vencendo, porque Deus é com você. Glória a Deus, aleluia, aleluia. A cada novo episódio, o comentarista vai falar, a cada novo episódio do livro de Josué, podemos ver que o Altíssimo atua de modo diferente. Glória a Deus, glória a Deus. E um outro comentário diz: Deus queria que os hebreus fossem poderosos na guerra com base na fé e não nas armas de combate. Né? Muitas vezes nós temos armas humanas, nós temos muitas armas humanas, né? A palavra é uma arma, né? O que sai da nossa boca pode ser uma arma. As pessoas que nós vamos pedir ajuda, aleluia, armas humanas. Mas para a nossa guerra, que nascemos em Cristo, nós temos outras armas. Está lá em Efésios 6, aleluia. E no comentário vai dizer que foi uma longa guerra. Na verdade, essa guerra, a guerra lá em Gibeão contra os reis do sul, duraram pouco tempo, mas essa luta contra os reinos do norte duraram mais tempo. Alguns comentaristas dizem que foi 7 anos, outros dizem que foi 5 anos. Demorou mais. E aí nós podemos pensar, mas por quê? Por que não foi tão rápido? Por que não foi tão rápido? Porque o Senhor conhece bem. E o Senhor dá tempo para o arrependimento. O Senhor dá tempo daquela pessoa que não quer o evangelho de maneira alguma se arrepender. O Senhor dá tempo para aquele vício que não quer sair de modo nenhum ser retirado. O Senhor dá tempo. O juízo ele vem, mas o Senhor dá tempo para o arrependimento. O Senhor dá tempo. Então essas guerras contra os do norte, ou contra os reinos do norte, duraram mais tempo do que com os reinos do sul. E aí o comentarista vai dizer mais uma vez nesse ponto: observa-se a multiforme sabedoria de Deus e o seu jeito criativo de resolver problemas. Não é porventura assim também na nossa jornada? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E continuando aqui em Josué 11, no último tópico, vai dizer conquistando o impossível. Josué sempre lembrava de Moisés. Em toda essa missão que ele teve, ele lembrava de Moisés. Memória. Lembrar de quem esteve, quem nos alimentou. Se hoje você é honrado por Deus, se hoje você já venceu muitos dos seus inimigos, se hoje você já vive na terra da promessa, se hoje você já vive a vitória de Deus, não se esqueça dos teus líderes, jovem de Deus. Não se esqueça dos teus líderes, não se esqueça de quem te alimentou com a palavra, de quem caminhou com você, porque Josué caminhou com Moisés. E o comentarista vai dizer: nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Aleluia! Então o teu professor, aquele que te instruiu, o mestre, aquele líder,
o líder espiritual, ou o líder que te fez, que caminhou com você. Você é vitorioso hoje, você vive a promessa hoje, você está vivendo a vitória de Deus hoje, mas teve alguém que te ajudou, porque ninguém consegue nada sozinho. Ninguém consegue, e o Senhor muitas vezes, Ele chama uma equipe para estar ao nosso lado, para estar na guerra conosco. Muitas vezes não guerreamos sozinhos. Há algumas lutas que realmente é individual, que é você com você, que é você e o Espírito Santo de Deus no seu espírito. É dentro, mas há guerras que são fora. E nessas guerras o Senhor justamente chama uma liderança, chama pessoas para estar ao lado e aí poder ter a vitória junto. Então, no tópico 3, só relembrando o que o Senhor fez na guerra lá em Gibeão, né, contra aqueles reis, o Senhor fez um milagre, né? O Senhor enviou pedras que mataram muitos dos soldados. Então, milagre, outro milagre, o Senhor deteve o sol, o Senhor deteve a lua, para que o Israel guerreasse, assim vencesse por completo os inimigos. O Senhor também, no capítulo 11, contra guerreiros maiores e maiores tropas, o Senhor animou e disse: eu estarei com vocês. E sem armas, né, sem um poder bélico de força maior, o Senhor deu vitória a Israel. Somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, aleluia, habitada já há muitos séculos por povos mais fortes do que ele. Então é assim que o Senhor, hoje nas nossas vidas, diante dos nossos inimigos, Ele também, o Senhor, quer nos colocar em uma terra excelente e vencer os nossos inimigos. Só precisamos estar na posição como Josué esteve na posição, tendo encontro com Deus antes de cada luta, tendo encontro com Deus antes de cada batalha, tendo encontro com Deus antes de cada decisão a ser tomada. Aleluia. E o versículo 23 diz assim: assim Josué tomou toda esta terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés, e Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as tribos, e a terra repousou da guerra. Aleluia! Ah, Rebeca, eu estou guerreando há muitos anos. Há muitos anos e parece que a vitória não vem. Quem sabe você está como Israel, com os reinos do norte, que eram mais poderosos e passou mais tempo nessa conquista. Mas eu te digo nessa manhã, se você estiver com o Senhor, se você estiver na direção do Senhor, o Senhor vai te colocar numa terra excelente e o Senhor vai vencer os teus inimigos, porque a força não está no braço, a força não está em recursos humanos, mas a tua força vem de Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Deixa eu só ver aqui alguns comentários para nós encerrarmos. Paz do Senhor. Glória a Deus. Amém, Gabriel. Glória a Deus. A paz do Senhor. Glória a Jesus, a minha professora. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e fiel. Verdade, irmã Lourdes Anacleto. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Thelma Gouveia, que bom ouvir você. Glória a Deus, irmã Thelma. Everalda, paz do Senhor, professor. Glória a Deus. Amém. Então os irmãos comentaram. Glória a Deus, glória a Deus. Ore por mim, por minha mãe, libertação na vida. Amém, irmã Márcia. Orar pela mãe da irmã Márcia Tenório
e libertação na vida de Giovanni e Joselito. Amém. O Senhor conhece bem e vai libertar dos seus inimigos. Glória a Deus. A paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Pronto, irmãos. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos que esteve comigo nessa lição, uma lição poderosa, uma lição que falou sobre guerra, aleluia, e também falou sobre quem vence as nossas guerras. Então é só ficar na posição que 1000 pode cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus. E você descansará debaixo, aleluia, das asas do Todo-Poderoso, do Altíssimo, que é Ele quem te dá vitória. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esta lição. Quero te agradecer, Senhor, por esse momento, por compartilhar da tua palavra, por esse privilégio, Senhor, de estarmos ouvindo a tua palavra, Senhor. Queremos, Senhor, nessa manhã, te pedir por cada irmão, cada jovem, cada irmão, irmã, jovem, menino, criança, todos, Pai, que estiveram participando dessa live e que ainda vão ver, Senhor, esta aula. Senhor, fala, Pai. Fala, Senhor, conosco e nos reanima, Pai, porque o Senhor é o Deus que, aleluia, diz para nós, anima-te. Aleluia, não temas, eu te ajudo, aleluia, e nós confiamos, Senhor, na tua ajuda, confiamos que o Senhor está conosco e nos toma pela nossa mão direita e diz, não temas que eu te ajudo. Eu te agradeço, Senhor, por ser tão forte em minha vida, por ser tão maravilhoso em minha vida, por ser tão fiel nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um bom domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.